Nesse vídeo eu vou falar quanto de dividendos eu vou ganhar com as minhas 20 cotas do fundo imobiliário XPML11. Além disso, eu vou falar sobre algumas notícias que saíram e que você precisa saber, beleza? Então acompanhe esse vídeo aqui até o final para você não perder nada, viu? E é o seguinte, ó, antes da gente começar aqui, bora olhar lá o XPML11 lá no site do Status Invest, saber como é que ele tá vindo no mercado, olhar os indicadores, beleza? Então bora nessa. Mas antes aqui um aviso rapidão, ó, se você quer aprender a investir em fundos imobiliários do zero, para assim você investir com mais segurança, para você ter uma renda mensal pingando todo mês na sua conta, eu tô montando aqui o Nova Renda com FIIs, que é um material com aulas exclusivas te ensinando todo a passo até você receber os primeiros dividendos na sua conta. E é o seguinte, ó, aproveita que o material está em promoção de pré-lançamento, tendo assim 50% de desconto. Então aproveita agora mesmo, o link dele vai estar aqui abaixo. Pois pronto, dado o aviso e agora uma uvinha aqui pra gente ver no Status Invest, beleza? Então, bora nessa. É o seguinte, ó, aqui é o XPML hoje lá no Status Invest, beleza? A gente vê que o preço da cota fechou em R$ 98,66, a gente vê aqui os últimos dividendos foi em torno de 11,18% e nos últimos 12 meses teve uma pequena desvalorização aí de 4,57%, tá bom? Se a gente for ver aqui o gráfico do último ano, a gente vai ver que nesse tempo aqui, ó, teve uma pequena baixa e subiu novamente e tá voltando uma pequena baixa, né? Mas quem comprou aqui, ó, por exemplo, em 93 e uns quebrados, hoje está tendo uma valorização de 4%, tá? Então descendo aqui, a gente vai ver um pouco sobre os indicadores. O valor patrimonial por cota, presta atenção, que já vou te falar uma coisa bem importante disso aqui, beleza? Tá 115,57. O P sobre IVP aqui 0,85, ou seja, 15% de desconto, né? Tem um pouco em caixa e o número de cotistas aqui, ó, 604.158. Um dado interessante que eu vou já falar também, então aguarda aí, tá? Descendo aqui, a gente vai ver que o dividendo que ele vai pagar é de 92 centavos aqui, ó. Pô, ele vai pagar dia 25. Como hoje é 23, o vídeo vai sair dia 24, domingo. Então segunda-feira eu vou receber os dividendos aqui, tá? E só descendo aqui, a gente vê o histórico dos dividendos, ó, dos últimos 5 anos, por exemplo. A gente coloca aqui, ó, agrupar por ano, que a gente vê que os dividendos são crescentes e isso é um ponto bem positivo, tá bom? Agora, em relação ao número de cotistas, né? Mais de 600 mil cotistas. Um dado interessante que se a gente for ver aqui, ó, essa ordem aqui é o fundo imobiliário que tem o maior número de cotistas para o menor, tá? A gente sabe que o primeiro encabeçando é o MXF11, que no caso tem mais de 1 milhão de cotistas aqui, ó, 1,3 milhões. E o XPML11 tem 604 mil, ou seja, está em segundo lugar, tá? Claro, tem uma discrepância, né? Mais do que o dobro para o XPML11 acompanhar o MXF11. Mas é só um título de curiosidade, tá bom? E a gente vê que o terceiro lugar, que é o HGLG, ele tem 508 mil. Então tem um pedacinho de chão ainda para ele acompanhar o XPML11, tá? Isso, como eu falei, só a título de curiosidade, beleza? Então, peraí. Uvinha, cara, uvinha. Então é o seguinte, como eu já mostrei os indicadores do XPML11, agora bora olhar lá as notícias que eu falei que saiu recentemente e que você precisa saber, tá bom? Mas antes aqui, ó, rapidão, se você não curtiu esse vídeo, curte agora aqui, beleza? Porque você curtindo o vídeo me ajuda aqui no YouTube e isso é muito bom, tá bom? Então eu te dou conteúdo e você deixa o like. Beleza? Então, deixado o like, bora lá para a primeira notícia, que é o seguinte: XPML11 não vai quebrar. Gestor explica como o fundo imobiliário vai cumprir obrigações até o fim do ano. E aqui basicamente o gestor falou sobre esse momento que o XPML11 está passando, tá? Porque eu não sei se você está sabendo, mas hoje o XPML11 ele tem uma dívida aí para pagar até o final do ano, cerca de 350 milhões. Como a gente vê aqui nesse gráfico, ó, 346 mil é o que ele tem hoje, mas ele tem uma dívida de 63 milhões e 630 milhões. Então, pegando o que ele tem e retirando o que ele deve, ele ainda fica com uma dívida aí, ó, de 347 milhões. E acontece que no meio dessa notícia, o gestor falou que hoje essa alavancagem que ele tem, essa dívida é menor do que a média dos últimos anos. Ele está abaixo da média, como a gente vê aqui nesse gráfico. Então ele pega aqui desde 2018 até hoje. Então digamos que é uma dívida normal. Mas é o seguinte, ó, acontece que para pagar essa dívida, ele já vem falando em relatórios que ele tem basicamente 3 saídas. E eu já vou te explicar, deixa eu só tomar um golinho de café, viu? Essa saída é basicamente o seguinte:
A primeira seria emissão de novas cotas. Emissão de novas cotas nada mais é do que o XPML11 ele colocar novas cotas no mercado. E colocando essas novas cotas, vendendo, ele vai ter o dinheiro ali para si e vai ter esse dinheiro, como se dizia ali, em caixa para ele fazer as negociações dele. Beleza? Mas um ponto que meio que trava isso é o P sobre VP. Como a gente viu, né, lá no Status Invest, está em 0,85. Isso não é tão interessante, porque é interessante que faça essa emissão de novas cotas quando o P sobre VP está acima de 1. Então, quando está abaixo, não faz muito sentido, tá bom? O segundo ponto aqui seria ele vender uma participação que ele tem nos imóveis, nos shoppings, né? Então, para hoje, o XPML11, ele tem exposição, ele investe aí em 26 shoppings e tem dentro do seu portfólio mais de 5.000 lojas. E sinceramente, bicho, isso é coisa para bexiga, viu? Então, se ele acabar meio que vendendo alguma participação que ele tem, acontece que a receita vai diminuir. A receita diminuindo, ele consequentemente vai distribuir menos dividendos. E menos dividendos, a gente sabe que tem muito investidor aí que é muito afobado, o famoso mão de alface, não sabe o que é que está acontecendo e vai acabar vendendo as cotas aí, perdendo dinheiro. E o terceiro ponto seria aumentar a alavancagem, ou seja, pegar dinheiro emprestado para pagar a dívida hoje. E esse dinheiro emprestado que ele pegou vai ser uma dívida lá no futuro, tá bom? Então acontece isso, mas ele mesmo falou o seguinte ponto, que hoje, para pegar esse dinheiro emprestado, os juros, taxa Selic em 15%, os juros estão muito altos. Então ele está procurando maneiras para ver o que é que ele vai fazer para que ele não seja obrigado a pegar uma dívida lá de fora. Porque assim meio que vai estar aumentando a alavancagem. E isso não faz muito sentido, né? Mas enfim, vamos esperar um pouco aí para ver qual vai ser a decisão, o que o gestor vai fazer em relação a esse momento que nós estamos passando com o XPML11. E a segunda notícia aqui seria que o valor patrimonial do XPML reduz com reavaliação de portfólio. Que é o seguinte, ó, eu não sei se você sabe, mas todo fundo imobiliário de tijolo, todo ano eles são obrigados a passar por uma avaliação do imóvel, né? Então eles vão pegar lá o imóvel, vão avaliar como é que tá aquela localização e tudo mais, para aí sim ele dizer se o imóvel se valorizou ou saber se o imóvel se desvalorizou. Tá bom? Então isso acabou de acontecer com o XPML11. Alguns imóveis se desvalorizaram e isso acabou impactando no valor patrimonial por cota. E ao contrário do que o famoso tio do terreno fala, aí, não, imóvel não se desvaloriza nem nada. Aí, ó, se desvaloriza. Só que ao contrário dos imóveis assim que a gente vê nos investimentos, os imóveis normais não tem uma tela indicando preço nem nada, né? Mas imóvel tanto pode se valorizar como pode se desvalorizar, beleza? E acontece que essa desvalorização do XPML11 acabou impactando o preço patrimonial por cota, que a gente viu lá no Status Invest que estava de 115. Então ele vai passar a valer R$112. Então lá no Status Invest vai mudar, beleza? Agora mais uma uva e a gente vai seguir aqui, beleza? Peraí, me engasguei. Me engasguei. Um golinho de café para descer aqui. A aguinha da uva não tem? Na hora que eu mordi, plau, na garganta, me engasguei. Agora bora lá. Mas é o seguinte, ó, bora lá saber quanto de dividendos eu vou ganhar com as minhas 20 cotas do fundo imobiliário XPML11. Então acompanha aí. Então, multiplicando minhas 20 cotas pelos dividendos que foram de 0,92 centavos, eu vou ganhar aí R$18,40. E sinceramente, macho, esse R$18 aí é bom, viu? Claro, não dá para comprar uma nova cota do XPML11, mas dá para talvez comprar uma cota de outro fundo imobiliário, completar mais um dinheiro para comprar uma nova cota do XPML11. Mas uma coisa é fato, esses R$18 dava para comprar o quê? Meio quilo de patinho aqui, né, no supermercado, dava para comprar meio quilo, colocava na airfry para comer uma carninha assada, né? Então isso é muito bom. E por aí, R$18, dava pra comprar o quê? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? E é o seguinte, ó, eu não sei se você viu o vídeo passado, mas lá no vídeo passado eu mostrei quanto eu ganhei de dividendos
com as minhas 430 cotas do fundo imobiliário MXF11, beleza? O link do vídeo vai estar aqui abaixo, vai lá conferir que o vídeo tá muito bom, cara. Não, é sério, o vídeo tá muito bom. Então vai lá assistir que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é basicamente isso, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você chegou até aqui nessa parte do vídeo, comenta hashtag XPML, porque eu quero saber realmente quem chegou até aqui o final comigo, beleza? Então é isso, sem mais delongas, obrigado e até a próxima, valeu!